Nós vamos trabalhar hoje como base o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Abra aí a sua Bíblia, o seu celular, em Provérbios 4, 23. Deixaram um caderninho de brinde aqui para mim, gente. Olha que legal. Ó, muito bom. Cheio de coisa boa escrita aqui. Provérbios 4, 23. Amém? A palavra de Deus diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Como está aí a sua versão? Deixa eu ver. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Olha só, gente, essa light aqui é o nível mais alto, né? Origina, ó, meu Deus, eu estou errado essa palavra. Do seu coração procede todas as fontes de vida. Então a palavra de Deus está dizendo assim: guarde o seu coração acima de tudo, acima de tudo. E a gente tem muitas coisas importantes para guardar, não é verdade? Tem coisas que elas têm valor emocional, tem coisas que têm valor monetário, tem coisas que têm valor espiritual, né? E que são importantes para a gente guardar. Ontem, por exemplo, eu peguei uma caixinha, que eu guardo na minha gaveta. Já tem muitos anos isso, na verdade, desde quando eu me casei. Eu guardo uma caixinha, gente. E dentro dessa caixinha, se você abrir essa caixinha, você vai me conhecer. Os meus segredos estão lá. As coisas mais importantes, assim, de um valor emocional, parte delas estão nessa caixinha. Olha só, vou te contar algumas coisas que estão lá. Nessa caixinha, por exemplo, tem... Quantas mamães tem aqui? Deixa eu ver, levante sua mão aí, mamãe. Nossa, muitas mamães, glória a Deus, que bênção. Olha, quando você teve o seu filhinho, né, lá no hospital, provavelmente eles colocaram uma fitinha no seu braço, né, no braço da mãe. Eu não lembro se coloca no braço do pai, mas acho que não, essa é no braço da mãe mesmo, né? Colocaram no braço da mamãe uma fitinha, né, uma pulseira, escrito o nome da mãe, a data e a hora que o bebê nasceu. Então, a minha filha Vitória, ela tem 20 anos, e lá na minha caixinha tem a pulseira que a Jennifer usou no dia do nascimento da Vitória. Então tá lá, a data, dia 9/9/2005, às 6h17 da manhã, Jennifer Nathalie Martins Silva Mirante. Eu tenho guardado essa fitinha, tá lá, bonitinha. Então ontem eu abri e vi essa fitinha e eu me emocionei, falei: meu Deus, olha só, eu lembrei daquele dia maravilhoso. Você sabe o que tem nessa caixinha? Também vou te contar uma outra coisa. Cordão umbilical da Estela, 7 anos. Pedacinho assim, gente, pequenininho. Está guardadinho também nessa caixinha, está enroladinho, sabe, num algodão. Gazinha, eu não sei falar, gente. Ela está aqui para me ajudar. Gazinha, é isso? Então está guardadinho, gente, protegido, o cordão umbilical da Estelinha. Também nessa caixinha tem os relógios do meu pai e do meu avô. Então eu tenho relógio de 3 gerações. Está guardadinho nessa caixinha. Você que casou nos últimos anos, deixa eu te contar uma coisa. Se você me convidou para o seu casamento, provavelmente eu dei uma semente, eu empenhei uma semente na hora que passou a gravata. Provavelmente. E tem um pedacinho da sua gravata lá na minha caixinha também. Eu guardei. Então são curiosidades. E a gente vai guardando as coisas, não é verdade? A gente guarda memórias afetivas, a gente guarda amizades, não é verdade? Nós precisamos guardar as nossas boas amizades. Você não pode perder uma amizade. Você precisa guardar, por exemplo, olha, vou te falar uma coisa bem técnica aqui. Você precisa guardar uma reserva financeira. Não é verdade? Você tem que guardar para uma prioridade, para uma situação de urgência. Você precisa guardar uma reserva financeira. Tem bens materiais, você tem um carro, você tem que guardar esse carro, você tem que ter um seguro.
Entende? Então, nós temos muitas coisas para guardar. Por exemplo, casal. Você que é casado. Olha, eu vou te ajudar agora, marido. Pega essa esposa e eu vou ajudar os maridos. Você precisa guardar a sua intimidade sexual. Não pode faltar. Amém, maridos? Nossa, meu Deus. Quem está preocupado agora, eu vou dar mais uma oportunidade, Dias. Amém, maridos? Muito bem. E as esposas? Amém, é isso mesmo. A gente precisa guardar isso, meus irmãos. Agora, olha que interessante. Já que eu estou falando dos maridos, vamos lá. Você está do lado de sua esposa aí? Não, alguns não, né? Pedro não está do lado da esposa aí, né, Pedro? Você que está do lado de sua esposa, esposa, pergunte para o seu marido, qual foi a data do casamento de vocês? Vamos ver se ele guarda essas datas importantes. Te ajudei e te compliquei agora, tá vendo? Nós precisamos guardar datas importantes. O casal precisa guardar o dia do casal. Enrolou, ele te enrolou, esposa, ele te enrolou, meu Deus. Misericórdia. Nós precisamos guardar as datas importantes, nós precisamos guardar a data dos aniversariantes, né? Da nossa família principalmente. Mas a Bíblia está dizendo que acima de todas essas coisas, todas elas são importantes. Mas a Bíblia está dizendo que acima de tudo isso, nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração. Agora vamos lá, vamos falar do coração biológico. O coração biológico, esse que está aí batendo aí dentro de você. Você sabia que o coração biológico bate aproximadamente, ou até mais, de 100 mil vezes por dia? Mais de 100 mil vezes. Ele é responsável por fazer o quê? Por bombear, né? Por levar o sangue para todo o corpo, para todos os outros órgãos. Então o coração, de acordo com que ele vai batendo, ele vai bombeando, né, de certa forma, o sangue, e sangue é vida, né? Então ele vai levando vida para todos os outros órgãos. E diz que se a pessoa ficar cerca de entre 5 e 10 minutos, e é lógico que depende disso do físico, né? Depende da pessoa, da qualidade da saúde dessa pessoa. Mas se a pessoa ficar de 5 até 10 minutos máximo, sem o coração fazer essa funcionalidade, que é levar o sangue para os demais órgãos, ela entra em falência total. Ela morre, né? Então o coração, gente, ele é fundamental. O nosso coração biológico, ele é fundamental, essencial. O papel dele é insubstituível no nosso corpo físico. E a Bíblia, ela fala, quando ela está dizendo aqui, acima de tudo, guarde o seu coração, é óbvio que ela não está dizendo do coração biológico, ela está falando de um coração espiritual. Ela está falando de um lugar que nós entendemos como núcleo da nossa fé, como lugar onde Deus habita, como lugar onde Deus se comunica conosco. Então as Escrituras estão dizendo assim, esse lugar que Deus habita, que Deus se conecta com você, precisa ser guardado acima de todas as coisas. Precisa ser guardado acima de tudo, porque esse lugar, o nosso coração espiritual, assim como o coração biológico, ele também vai determinar o curso da nossa vida. Nele começa essa distribuição de vida para todo o nosso corpo espiritual, para toda a nossa jornada espiritual, para toda a nossa caminhada de fé. E por isso que nós precisamos guardar o nosso coração. E assim como se as vias de um coração físico, biológico, forem obstruídas, isso pode gerar uma morte física, acontece a mesma coisa com o nosso coração espiritual. Um coração espiritual com as suas vias obstruídas, ele pode levar você a uma parada espiritual, não cardíaca, mas espiritual. Ele pode levar a sua vida, ele pode, na verdade, bloquear o fluir do Espírito de Deus na sua vida. E é por isso que as Escrituras estão dizendo que a gente precisa guardar o coração espiritual. Quando uma pessoa está doente, com o seu coração doente,
né? Quando ela está ali com as suas artérias comprometidas, ela precisa de um médico, né? E em alguns casos tem que ser com muita urgência, porque senão ela pode morrer. Então ela precisa de um médico, e em algumas situações até uma cirurgia. Então vai lá e abre o peito daquela pessoa, para fazer ali uma correção, para fazer ali, para dar o livramento para aquela pessoa da morte. E isso tem que acontecer com muita urgência. Sabe o que acontece? O nosso coração espiritual, ele não precisa do médico lá da medicina aqui, da ciência, mas ele precisa muitas vezes do médico dos médicos, para entrar, para limpar, para desobstruir, para tirar aquilo que tem bloqueado o fluir de Deus na nossa vida. Porque o Espírito de Deus, a obra de Deus, gente, começa no meu e no seu coração. A obra de Deus não começa no seu jeito de falar. Já viu, a pessoa chega na igreja, é muito comum isso, a pessoa começa a conviver com cristãos, com a igreja de Cristo, e ela começa a mudar hábitos. Hábitos na sua forma de falar, na sua forma de vestir. Isso é natural, porque está ligado à cultura, certo? Está ligado à cultura, ao modo de ver, ao modo de viver. Mas a verdadeira obra, ela não tem a ver com o nosso exterior. A verdadeira obra começa no seu interior. Ela começa dentro de você. O Espírito Santo sonda os nossos corações. Olha só a oração de Davi, Salmo 139, 23 e 24, Davi diz assim: sonda, meu Deus, e conheça o meu coração, me prove, conheça as minhas inquietações, vê se há em mim alguma conduta, se tem algo que te ofende. Davi orou dessa forma. Deus, vai lá dentro, Senhor. Espírito Santo, vem aqui dentro, Espírito Santo. Olha se tem alguma coisa aqui que está desconectada com sua verdade. Olha se tem algum pensamento, algum sentimento, alguma emoção, alguma intenção dentro de mim, que não está honrando o seu nome, que não está condizente com a santidade do Senhor. Então Davi, ele diz isso, e ele fala assim: e me guie pelo caminho eterno. Ou seja, traz o meu coração de volta para o centro da tua vontade. Davi orou isso ao Senhor. No Salmo 51, 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Aleluia. Sabe o que Davi está falando? Ele está te ensinando que você vai vivendo a sua jornada, nós vamos vivendo o nosso dia a dia, e sem que a gente perceba, o nosso coração, sutilmente, ele pode ir se desviando daquilo que Deus preparou para você. Ele pode se desviando das percepções espirituais que Deus tem para a sua vida. Ele pode se desviando do caminho, porque antes dos meus pés, os meus não, misericórdia, do outro, nem o seu também. Antes dos pés de uma pessoa se desviar do Evangelho, se desvia o seu coração. Isso é muito sério. E as pessoas nem percebem. Então Davi está dizendo: Senhor, cria em mim, ou seja, gere em mim um coração que ande na sua presença. Gere em mim um espírito reto. Gere em mim um verdadeiro homem com caráter voltado para ti. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, nessa manhã, eu creio que o Espírito Santo, ele vai tocar corações aqui, que o seu coração biológico está batendo, está funcionando, está muito bem. Se você for lá no cardiologista, é isso? Essa é a especialidade, gente, é isso mesmo? É isso? Então, se você for lá no cardiologista, vai estar tudo bem, vai estar batendo. Mas sabe para quem seu coração precisa bater em primeiro lugar? Seu coração precisa bater por Jesus. Seu coração precisa arder por Jesus. Seu coração precisa arder pela presença de Deus. Então o Espírito Santo, ele vai falar corações aqui nessa manhã. O Espírito Santo vai pegar corações aqui que estão vivos, mas que já há tempo não queima por Jesus. Nosso coração precisa queimar por Deus. Agora vamos lá, por que a gente precisa guardar o nosso coração? A palavra de Deus está dizendo: acima de tudo, guarde, proteja o seu coração. Então vamos entender isso biblicamente. Primeiro, eu já falei para vocês, o nosso coração, ele é o núcleo da nossa fé. Então pensa só que um coração corrompido não corrompe somente a fonte, corrompe tudo que se estende da fonte. Tudo. Então os comportamentos vão ser corrompidos, as decisões vão ser corrompidas,
As motivações vão ser afetadas. Tudo se afeta. E isso também, gente, não afeta só a nossa individualidade, afeta as nossas conexões. Então a pessoa começa a ter um determinado comportamento no casamento, um determinado comportamento na sua família, com seus filhos, ou o filho com os pais. Por quê? Porque tem alguma coisa errada lá no coração. Começou lá no coração. Isso vai gerando comportamentos, mentalidades que são perigosas. Então nós precisamos entender que tudo flui do nosso coração. Nós temos que guardar o nosso coração, porque os pensamentos vão fluir do coração. Porque os desejos e as intenções vão fluir do coração. Sabe, tudo vai fluir do coração. E se a gente permitir que o nosso coração seja contaminado, maculado, pode ser que toda a nossa jornada em Deus seja comprometida. Deus tem uma história para você. Deus tem uma jornada para a sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um propósito na sua vida, amém? Você está aí? Deus tem um propósito na sua vida. Não permita que esse propósito seja tocado por coisas ruins. Não permita que o mal se achegue a esse coração, porque no coração é que flui os propósitos de Deus para a sua vida. É lá, é no coração. E o coração, gente, ele é interessante, porque o coração ele é uma terra fértil. Olha só o que as escrituras dizem em Lucas 6:45. A palavra diz: o homem bom, presta atenção, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. Então, seja, se no seu coração forem implantadas coisas boas, elas vão germinar, elas vão frutificar. E você vai tirar coisas boas de lá. O que você vai entregar para as pessoas são coisas boas. Por quê? Porque é do seu coração que elas estão fluindo. Você está tirando isso do seu coração, você está entregando coisas boas. Agora, o contrário também é verdade. O versículo continua dizendo assim: o homem mau tira coisas más do seu coração, porque a sua boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Então aquilo que enche o seu coração é o que vai ser entregue para as pessoas. Você quer ter um casamento maravilhoso? Enche o seu coração de coisas boas. Porque às vezes a gente se esforça para ter bons comportamentos. Eu me lembro, gente, que teve uma época, isso já faz alguns anos, talvez uns 10 anos. Eu comecei a adotar alguns comportamentos que eram bons comportamentos. Eu lembro que eu fazia tanto esforço, mas tanto esforço, para fazer com que as pessoas se sentissem amadas ao meu lado. Mas sabe quando a minha chave virou? Quando eu trouxe isso para o meu coração. Eu tinha dificuldade de amar. Eu estou abrindo isso para vocês aqui com humildade. Eu tinha dificuldade de manifestar amor. Tinha dificuldade. E eu tentei com as minhas mãos, com as minhas palavras, e muitas vezes eu me pegava falando coisas que eu não deveria falar. Fazendo coisas que eu não deveria fazer, e eu pensava, gente, mas como pode eu fazer isso? Eu ter esse comportamento. O problema não estava no comportamento, não começava no comportamento. O comportamento é uma extensão daquilo que estava dentro de mim. Eu precisava ser purificado, precisava ser limpo dentro de mim. Então, o filho que você é, o marido que você é, o empregado que você é, o cristão que você é aqui, que você é lá fora, o homem de Deus, a mulher de Deus que você é, não começa no comportamento, começa no seu coração, porque aquilo que é plantado no seu coração, vai governar as suas atitudes. Aquilo que é plantado no seu coração, vai governar seu comportamento. Aquilo que é plantado no seu coração, vai governar não só apenas as suas ações, porque a ação a gente planeja, né? Mas e a reação? Aquela que explode. Aquilo que é plantado no seu coração, vai governar inclusive as suas reações. Se você planta bons tesouros, guarda bons tesouros, de lá você vai tirar atitudes maravilhosas. Então Jesus, ele está nos alertando. Ele está falando, olha, abra os seus olhos, porque eu tenho uma obra para fazer no seu interior. Veja só o que a palavra de Deus diz, Jeremias 31, versículo 33. Olha só o plano de Deus para mim e para a sua vida. A palavra diz: porei as minhas palavras no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Essa é a palavra de Deus para nós. O Senhor, Ele quer colocar a palavra dEle
cravada, gravada, marcada no meu e no seu coração. Ele quer escrever no nosso coração espiritual as suas verdades, os seus pensamentos, os seus desejos. A palavra de Deus diz: os teus pensamentos, aliás, os meus pensamentos, Deus falando para o seu povo, são mais altos do que os seus. Ele quer encher o seu coração dos pensamentos dele. Ele quer colocar isso. Olha, Efésios capítulo 3, no versículo 17, diz assim: Cristo, eu oro para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Seu coração é casa de Jesus, amém? Diga aí: meu coração é casa de Jesus. Diga isso bem alto, sabe? Meu coração é casa de Jesus. Seu coração não é casa do mundo, do pecado. Seu coração é casa de Deus. Então nós precisamos guardar o nosso coração. Agora veja, preste atenção. Nosso coração vai ser disputado pelo inimigo. Nosso coração vai ser disputado por pensamentos malignos. Vai ser disputado por Satanás. Ele vai tentar entrar no seu coração. A Bíblia fala de grandes homens de Deus que, por não proteger o seu coração, por não guardar o seu coração, o núcleo da habitação de Deus, eles se perderam. E eles se perderam, assim, perderam propósitos incríveis que Deus tinha para a vida deles. Por exemplo, Salomão, filho do rei Davi. A Bíblia mostra que Salomão, ao final da sua vida, lá em Reis 11, a gente vê isso, diz assim: o seu coração já não era mais totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus. O seu coração já não era mais como o coração do seu pai Davi. Antes desse versículo está dizendo que ele havia se perdido em meio às paixões, mulheres, luxúria, dinheiro e ídolos. Imagine só, ele chegou por influência ao ponto de adorar outros deuses. O homem que começou a sua história aos pés da sabedoria, termina a sua história entregue à luxúria. Um homem que tinha um propósito tão lindo na sua vida, ele se perdeu. A Bíblia mostra também Saul, o rei Saul. O rei Saul, gente, ele foi constituído, ele foi o primeiro rei de Israel. Ele foi o primeiro rei levantado por Deus. O coração desse homem, gente, começou reto. A Bíblia fala que ele foi nos profetas. Ele buscou a ação apostólica, a unção apostólica, a unção profética. Ele vivia na dispensação do Espírito. Mas sabe como que esse homem terminou a vida? Consumido pelo orgulho e pela inveja. Sabe por quê? Porque ele perdeu o coração. Ele perdeu o coração. Em um momento da sua vida, ele ficou tão enciumado com o que Deus estava fazendo com a próxima geração, que era o rei Davi. E ele se perdeu nisso. Ele não aceitou ceder a cadeira de rei. E a Bíblia fala em 1 Samuel 15:11 que Deus se arrependeu de ter o escolhido rei. Imagine só, um homem que foi levantado por Deus terminar nessa situação, porque ele perdeu o coração. A Bíblia fala também de Sansão. Sansão, o homem mais forte de toda a história. Sabe o que aconteceu com toda a sua força? Toda a sua força perdeu para a sua fraqueza. Imagine só, a força de Sansão perdeu para a fraqueza de Sansão. Ele tinha o Sansão era consagrado, ele foi consagrado para ser nazireu, e o nazireu ele tinha alguns valores que ele tinha que guardar. Ele tinha um estilo de vida exclusivo, e a força de Sansão, o símbolo, da força de Sansão estava no cabelo. Então ele revela esse segredo, para sua esposa, para uma das suas mulheres, das suas paixões, e aí a Bíblia diz que ali ele perde toda a sua força. Então ele foi escolhido para ser um libertador de Israel, e ele termina ultrajado, humilhado, cego, como um homem indigno, por causa da sua imprudência e da sua permissividade. Então isso vai acontecendo ao longo da história bíblica. Por quê? Porque o homem, se a gente deixa o inimigo falar o nosso coração, se a gente deixa o inimigo acessar o nosso coração, ele destrói grandes propósitos de Deus na nossa vida. Olha só o que mais me entristece, eu vou dizer para vocês agora, de todos os homens que perderam o seu coração na Bíblia. O que para mim assim, é mais doloroso de ver, é Judas Iscariotes.
Judas, ele foi escolhido para estar na mesa mais nobre da terra, a mesa dos 12. Meu Deus, qual de nós não gostaria de estar nessa mesa? Não é verdade? Judas foi escolhido para estar nessa mesa. Olha o que a Bíblia diz em João 13, versículo 1 e 2. Jesus, ele já sabia que a hora dele era chegada. Jesus já sabia que ele estava para partir desse mundo para o Pai. E a Bíblia dá um destaque tão interessante, ela diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então a Bíblia fala que Jesus, ele já estava pensando e sofrendo de certa forma no seu coração, porque ele sabia que a sua hora estava chegada. Mas a Bíblia destaca o amor de Jesus por nós. A Bíblia destaca o amor de Jesus por aqueles homens. E o versículo seguinte diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então Jesus, ele estava naquela ceia, olhando para aqueles discípulos, e se derramando de amor por eles. Mas já existia um dentre eles, que estava com seu coração cheio de traição, que o diabo já havia tomado seu coração. Judas entregou seu coração ao inimigo, ele deixou a porta aberta. Sabe o que acontece, gente? Por que talvez esse exemplo de alguém que perde o coração mexe mais comigo, talvez com você também? Porque Judas viu tudo que Jesus fez. Judas, ele ouviu tudo que Jesus falou. Judas testemunhou todos os milagres de Jesus. Judas testemunhou. E ainda assim, Judas perdeu o coração. Agora, sabe onde Judas perdeu o coração? Judas, na verdade, nunca entregou completamente o seu coração a Jesus. Judas não havia entregue até aquele momento o seu coração completamente a Jesus. E por que eu entendo isso? Porque Judas, ele era questionador. Judas, quando Jesus estava pregando, quando Jesus trazia um direcionamento, ele questionava. Ele achava que ele podia fazer melhor, ele achava que tinha que ser de outro jeito. Judas, ele era um homem cheio de dúvidas em seu coração. Judas, ele era um homem cheio de reservas. Sabe o que Judas tinha aguçado? O espírito crítico. Judas olhava o pregador e falava assim: eu não falaria isso não, eu acho que eu falaria melhor, eu falaria de outro jeito. Era o coração de Judas. Judas, gente, ele era um homem cheio de si, ele se achava melhor que os seus amigos, melhor que os outros discípulos. Ele era insensível à voz de Jesus. Ele se tornou cada dia mais insensível à voz de Jesus. E ele era insensível, inclusive, à voz daqueles que estavam com ele, que tentaram alertá-lo. Sabe o que aconteceu com Judas, gente? Judas deu espaço para o diabo. Judas deu brecha. E aonde há brecha, o diabo entra. Entenda isso. Corações que dão espaço, corações que abrem a porta, são permissivos para a entrada do inimigo. O inimigo não pede para entrar na vida de alguém. O diabo não pede, ele é mal educado, gente. Ele entra. A Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E muitas vezes ele entra num coração que há pequenas brechas. Sabe quais são as pequenas brechas? As pequenas brechas são às vezes indecisões que nós temos por Jesus. Você precisa ter uma aliança, você precisa se entregar, você precisa abraçar, mas você fica com reservas. Sabe quando você está ouvindo a palavra de Deus e você está pensando: será que essa palavra é para mim? Sabe, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que tomar muito cuidado com pequenas portas que a gente abre e que a gente não consegue enxergar o tanto que elas podem ser destrutivas na nossa vida. E a vida com Jesus, gente, por favor, entenda isso. Uma vida com Jesus não se vive em cima do muro. Não se vive em cima do muro uma vida com Jesus. Uma vida com Jesus, gente, alguém disse assim: se a pessoa está em cima do muro, ela já até tomou sua decisão. Alguém disse isso. Se está acima do muro, a decisão já está tomada. Nós não podemos deixar, meus irmãos, nosso coração às margens. Nós não podemos deixar o nosso coração à beira do caminho. Nós não podemos deixar o nosso coração sensível à voz desse mundo. Nós temos que tomar cuidado, abrir os nossos olhos. Olha só a palavra de Deus em Hebreus 3, ela diz assim, versículo 7: hoje,
se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração. Não endureça. Sabe, continua dizendo, versículo 10, os seus corações estão sempre se desviando, eles não reconhecem os meus caminhos. Versículo 12, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. A palavra continua dizendo, olha só, de modo que nenhum de vocês seja endurecidos pelo engano do pecado. O engano do pecado. Versículo 14, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Versículo 15, por isso é que se diz, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Deus está falando com você? Não endureça seu coração. Deus está falando com você, Ele está trazendo palavras para a sua vida, não endureça seu coração. Ah, será que essa palavra é para mim? Cuidado, não endureça seu coração. Olha o meu sorriso. É para mim e para você, amém? Não endureça seu coração. Vejam, o inimigo vai tentar encher o seu coração de dúvidas. Ele vai tentar encher seu coração de murmurações. Vai tentar encher seu coração de incredulidade, de mentira, de inveja, de mágoa, de rancor, de falta de perdão. Gente, tudo isso não vem de Deus para a nossa vida. Não vem. E às vezes a gente já percebeu isso no nosso coração, mas a gente fica cultivando isso e dando espaço para essas coisas. E nós precisamos abrir nossos olhos. A Bíblia é muito séria em relação a dar lugar para o diabo. Olha só, Efésios 4, 27. A Bíblia está dizendo explicitamente, não dê lugar ao diabo. Coloca para nós aí, por favor, esse versículo, Efésios 4, 27. Olha só, lê lá. Não deem lugar ao diabo. Nós não podemos dar lugar a pensamentos do inimigo, gente. Nós temos que tomar cuidado com isso. O diabo, ele vai tentar, preste atenção, eu vou te falar que isso é muito comum na nossa vida. O diabo, ele sempre vai tentar atingir uma área da nossa vida que a gente é mais sensível. Então ele vai tentar tocar nas áreas que você é mais tentado. Então às vezes é uma área, né, de jogos, de vícios, bebida, sexo errado, né, nas tentações sexuais. Ele vai tentar, tentar você na língua, de falar coisas que você não deve, de fazer comentários que você não deve, que não são agradáveis, que não são abençoadores. Ele vai tentar, por exemplo, a área emocional da sua vida. Vai tentar, às vezes a pessoa é mais sensível a alguma coisa, às vezes ela é sensível ao que ela ouve, muito sensível, aí ele vai tentar atingir você, ele vai tentar te fragilizar. Ele vai tentar atingir você, se você, por exemplo, é uma pessoa muito ligada a bens materiais, a dinheiro, ele vai tentar tocar nessa área da sua vida, para ele tirar você do prumo, para ele tirar você do foco, para ele tirar você do propósito, sabe, ele vai tentar tocar no seu casamento, vai tentar tocar nos seus filhos, vai tentar, é difícil, quando a gente percebe que o inimigo está tentando tocar nos nossos filhos. Gente, pensa só, eu tenho uma filha de 20 anos, eu já vi o inimigo tentando tocar na vida da minha filha, e eu não podia, você não vence isso, você chegar lá e dar uma bronca no filho, né? O pai pensa, eu vou dar uma bronca na minha filha, e ela vai tirar esse pensamento da cabeça, mas olha, tem a ver com o coração, a gente precisa orar, a gente precisa pôr o joelho no chão, a batalha é espiritual, então nós temos que estar atentos a isso. Ele vai tentar tocar nos nossos negócios, ele vai tentar tocar até no seu ministério. Líder de célula, o diabo vai tentar tocar no seu ministério, ele vai tentar tocar no seu coração, mas eu quero te dar uma palavra aqui, que ela é tão forte, e que os seus pés e os meus pés precisam estar assim fincados nessa palavra. Hoje você precisa colocar seus pés nessa palavra. Veja só Salmo 91, um dos salmos mais conhecidos do mundo. A palavra diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor:
Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Tu és o meu Deus em quem confio. Olha só, Ele o livrará. Eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele vai te cobrir com suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade do Senhor será o seu escudo protetor. Eu declaro, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta meu dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você e sua casa não serão atingidos. Eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Meu Deus, o inimigo se levantou na minha célula, o inimigo se levantou na minha família, o inimigo se levantou no meu casamento. Ele vai cair. Proteja o seu coração. Proteja o seu coração. Mantenha-se na posição de vigilância, de fidelidade. Isso aqui, meus irmãos, não é uma ideia mística. Não é eu dizer amém, eu creio apenas. É você se manter vigilante nessa palavra. É você se manter. E vão ter momentos que a gente vai passar, inclusive, por provas. Vão ter situações que elas não têm a ver necessariamente com um ataque do inimigo. Elas têm a ver com uma provação. E toda provação, ela é feita para quê? Para que a provação é feita, gente? Para te aprovar. Para te aprovar. Então, às vezes você vai passar por uma prova. Às vezes você vai passar por um momento de dor. Momento de perda. Às vezes você vai passar por um momento de decepção, de fracasso, de frustração. Meu Deus, isso acontece na vida do crente? Olha, muito acontece. Você vai passar por momentos difíceis, e esses momentos, muitas vezes, como que o inimigo age? Ele age muitas vezes tentando colocar dúvidas nos nossos corações. Ele age tentando colocar inseguranças e incertezas nos nossos corações. Então, por exemplo, a pessoa vira para Deus e fala assim: não é possível, será que Deus me ama mesmo? Como é que Ele está me permitindo passar por isso? Será que Deus me escolheu, atenção, será que Deus me escolheu para liderar essa célula? Eu já ouvi isso, gente. E posso confessar para vocês aqui um pecadinho? Eu já falei isso. Deus me escolheu para liderar esse povo. Será que eu sou filho de Deus? Será? Eu já sei, eu acho que eu não sou filho de Deus. Não é possível. Será que Deus realmente tem sucesso para mim nessa empresa, nessa carreira, nesse mercado? Às vezes a gente vai ser tentado até na nossa identidade. Mas eu quero te dizer que Jesus foi tentado. Jesus foi tentado, o inimigo tentou contra ele. O inimigo disse para Jesus lá em Mateus 4, se você é filho de Deus, você é filho de Deus mesmo? Se você é filho de Deus, então se lance nesse precipício, e Deus vai dar ordem aos anjos para ir lá te resgatar. Você não é filho de Deus? Como que Jesus falou com Satanás? Está escrito. Transforma então, fala para essa pedra se transformar num pão. Jesus estava faminto, gente. Jesus estava faminto. E Satanás falou com ele: fala para essa pedra se transformar num pão para você se alimentar. Você está com a cara de fome, Jesus. Eu imagino o diabo caçoando, zombando de Jesus. Você está com a cara horrorosa, Jesus. Você está com a cara de fome. Você é um verdadeiro miserável. Pega essa pedra e faz para ela transformar num pãozinho então de sal francês, com a manteiguinha. E aí Jesus falou com ele assim: está escrito. Quando Satanás tentar tocar na sua vida, meu irmão, vira para ele: está escrito. Eu não vivo de circunstância, eu não vivo de onda, eu não vivo do momento, porque está escrito. Você quer saber o que está escrito? Olha só Efésios capítulo 1, versículo 4, está escrito assim, olha:
Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Olha só, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Confronte o inimigo, confronte o engano do inimigo. Está tentando tocar na sua vida, confronte ele. Não abaixe a sua cabeça. Não é tudo que vai dar certo no primeiro momento. Você vai precisar perseverar. Às vezes Deus está provando sua fé, às vezes Deus está provando sua fidelidade, às vezes Deus está provando o seu coração. E o diabo, ele vem junto para tentar tirar um proveito. E quando você perceber, diga para ele: Satanás, está escrito. Está escrito, sabe o quê? Que em breve o Deus dos céus esmagará sua cabeça debaixo dos meus pés. Está escrito, está escrito, aleluia. Nós precisamos vigiar os nossos corações acerca das coisas que tentam nos enganar também. Jeremias, ele disse que o coração do homem, ele é enganoso, mais do que todas as coisas. Olha só, desesperadamente corrupto. Olha o que o profeta está dizendo. Quem o conhecerá? E aí ele diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo seu proceder, segundo os frutos das suas intenções. Eu quero te dar um alerta aqui. O nosso coração, eu já disse que ele é terra fértil. Então muitas vezes a gente produz pensamentos no nosso coração que aparentemente eles são nocivos. São nocivos. Mas você precisa julgar os pensamentos para ver se eles estão apontando você para Deus. Para ver se esses pensamentos, se esses desejos, se essas vontades, elas vão te aproximar de Deus. Eu fico muito assim, preocupado, por exemplo, com pessoas que elas tiram um tempo, eu vou chamar aqui de isolamento. Eu preciso pensar mais sobre minha vida, eu preciso refletir, eu preciso buscar mais Deus. E a pessoa se isola da comunhão, a pessoa se isola da conexão com sua liderança. Isso é muito complicado, é muito preocupante. Então, por exemplo, o isolamento é muito preocupante. Tudo que aponta para isolamento é preocupante. Tudo que aponta para desânimo: eu estou desanimado hoje, não sei se eu vou no culto. Eu estou desanimado. Gente, desânimo é um negócio muito perigoso. A gente precisa confrontar isso com a palavra de Deus. Olha só, tem pessoas que falam assim: eu vou trabalhar menos na igreja. Eu já vi isso, tá? De verdade. Agora eu vou me envolver menos na igreja, porque eu preciso cuidar mais da minha família. Olha que bonito, preciso cuidar mais da minha família. Aí sabe o que acontece? A pessoa começa a cair num esfriamento espiritual. A família no esfriamento espiritual. E aos poucos essa família vai se perdendo. Então o motivo, ele parece bom, mas ele não está apontando para o propósito de Deus. A gente precisa discernir isso, porque isso muitas vezes é engano. Tem, gente, hoje um negócio de uma busca excessiva por qualidade de vida que eu nunca vi igual. Eu quero ter qualidade de vida. Quantos aqui querem ter qualidade de vida? Não mente não, fala a verdade. Eu também, meus irmãos. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Como é que faz um crivo na qualidade de vida de Jesus aí para mim? Os apóstolos, como é que era a qualidade de vida deles? É um negócio estranho, né? A gente tem que pensar nisso. Meu Deus, é a qualidade. Sabe o que acontece, gente? Às vezes a gente não está entendendo o que é vida de qualidade. Talvez vida de qualidade para nós está ligada ao quê? Está ligada à sombra e à água fresca. Praia, nossa, que saudade. Amor, como viajar à praia para nós? Não, agora não, presta atenção na palavra. Talvez vai mudar de ideia até o final.
qualidade de vida, meus irmãos, sabe? Então a gente vai buscando isso. Outra coisa, gente, trabalho excessivo. Ai, cara, eu não estou conseguindo ter tempo mais para as coisas de Deus, porque eu estou trabalhando demais, a empresa está prosperando. Ah, como isso me deixa confuso. Porque isso é perigoso. Se aquilo que me prospera financeiramente, me empobrece espiritualmente, eu tenho que me preocupar. Eu tenho que ajustar. Então às vezes a gente precisa trazer um equilíbrio para o nosso coração. A gente precisa colocar o nosso coração no lugar correto. Porque o apóstolo Paulo ele disse assim: olha, todas as coisas me são lícitas. Olha só, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí ele diz de novo: todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser levado por elas. Tem coisas que são lícitas para você, mas a pergunta é: elas estão te apontando para Deus? Elas estão te apontando para uma vida consagrada? Elas estão te apontando para um propósito? Se elas não tiverem, você precisa fazer um julgamento. Outra coisa que nós temos que tomar cuidado, que ataca o nosso coração. Satanás usa, sabe o que para atacar o nosso coração? Desejo de ser reconhecido. Reconhecimento. Tem gente que está perdendo oportunidade na carreira, na família e na igreja, porque ele está rompendo, quebrando alianças por falta de reconhecimento. Isso é muito grave. Então às vezes a pessoa abre mão de grandes oportunidades, porque ninguém me reconhece lá naquele lugar, eu faço tudo naquela empresa, faço tudo, mas eles não reconhecem. Talvez a sua promoção estava perto, aí você vai lá e pede, a pessoa vai lá e fala: eu quero sair daqui, que aqui eu não sou reconhecido. No coração dela ela está sentindo isso. Às vezes no casamento a pessoa não sente que ela é amada, ela não sente aquela devolutiva do amor, e ela fala: não, cansei, ela não me ama, ele não me ama, ele não reconhece meu esforço, e isso vai esfriando o coração, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Sabe por que a gente precisa tomar cuidado com isso? Principalmente na igreja de Cristo, porque a gente não faz para as pessoas. Se você está fazendo para mim, meu Deus, eu não tenho recompensa para você. Olha só a palavra de Deus, ela diz lá em Colossenses 3, tudo o que fizerem, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. A palavra está ensinando para a gente. Por que ela está dizendo para você fazer para o Senhor e não para os homens? Por causa do versículo seguinte, olha: sabendo que receberão do Senhor, a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então você está servindo a Deus aqui na Light? Glória a Deus. Por favor, se você serve em alguma área, qualquer área que seja, qualquer ofício que seja, levante sua mão aí, por favor, no seu lugar. Levante sua mão, olha só. Que coisa linda, uma salva de palmas para vocês. Meu Deus! Pelos meus cálculos aqui, deu uns 80%, você olhou, Davi, me ajuda aí, deu uns 80%, você é engenheiro, né? Engenheiro, o cara é bom de conta. Deu uns 85%, não deu? Mais ou menos. Gente, eu arrisco dizer que bateu quase 90%. Agora eu quero te dizer, em nome de Jesus, você está servindo o Senhor. Sua recompensa virá do Senhor. Você está abrindo sua casa para receber uma célula? Pode ser que as pessoas não cheguem e dê aquele famoso tapinha nas suas costas para dizer: nossa, cara, mas você é extraordinário. Que coração maravilhoso que você tem. Mas eu preciso te dizer, você não está percebendo, porque ele é sutil. O Espírito Santo está dando tapinha nas suas costas e te levando para o propósito de Deus maravilhoso. O Espírito Santo está te dando um abraço assim, falando: meu filho, você está me agradando tanto, minha filha, você está me honrando tanto, minha filha, quando você está servindo aqui nessa casa, você está me honrando tanto, eu estou tão feliz que eu vou fazer até uma recompensa para você. Está dizendo aqui a palavra de Deus. Então nós precisamos cada dia ajustar o nosso coração. Olha só, a palavra de Deus diz em Atos 17, 28, um dos textos mais lindos: nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Se você se move, se você vive, se você existe, é em Jesus, é nele que nós nos movemos. E junto com o negócio do auto-reconhecimento,
também vem a autopromoção, que é outra coisa que a gente precisa ter cuidado. A autopromoção é quando eu acho que eu mereço mais do que eu recebo. Olha, a palavra de Deus está dizendo em Romanos: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ou seja, não se empolgue além do que você deve se empolgar, sabe? Não se ache mais do que você é. A palavra de Deus está dizendo isso. Hoje, gente, existe um negócio assim, esse mundo de hoje, ele está muito olhando a performance das pessoas. É o mundo performático. Está olhando, então as pessoas hoje, elas são reconhecidas, né? Eu estou falando do sistema, tá? Elas são reconhecidas pelo carro que elas têm, elas são reconhecidas pelo lugar que ela viaja. Então a pessoa posta lá no Instagram, né? Viaja lá para, né, qualquer destino aí que seja interessante para você, e aí, uau, nossa, onde fulano está? Onde o João e a Maria estão? Meu Deus, é meu sonho para aquele lugar. E aí a gente começa a valorizar isso, a gente valoriza pessoas. As pessoas são reconhecidas pela conta bancária, pela marca de roupa, não é isso? O sapato que ela usa, o tênis, o relógio que ela usa. Ela é conhecida pelo restaurante que ela frequenta, então vai lá, posta fotinha, né? Posta fotinha naquele restaurante, aquele prato maravilhoso. Nossa, meu Deus, eu estou esperando o almoço aqui, gente, vai ser top hoje. As pessoas são reconhecidas pelo seu brand pessoal. Olha que bonito, gente. Vocês gostaram do meu inglês? Do meu inglês que não existe? É o brand, né? A marca pessoal. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Pode até ser que em lugares que você chegar, isso vai saltar aos olhos das pessoas e elas vão te dar o melhor lugar por isso. Elas vão promover você por isso. Mas eu preciso te dizer a verdade. Jesus não te promove por essas coisas. Jesus te promove pelo seu coração. Jesus te escolheu pelo seu coração. A Bíblia fala em 1 Samuel 16, o profeta chega na casa de Jessé, e Jessé coloca os seus filhos perfilados. Olha os legendários aí, perfilados. Então Jessé coloca os seus filhos perfilados diante de Samuel. Gente, primeiro foi Eliabe. Quando Samuel bateu o olho em Eliabe, gente, um homem quase 2 metros de altura, forte, robusto, bonito, fala bem, e ele falou, meu Deus, a Bíblia fala, gente, que Samuel, profeta, ele foi correndo, é esse aqui mesmo que é o rei. Aí o Senhor falou com ele, não, volta, não é esse o rei. Aí continuou, sabe, depois foi Samar, depois foi Abinadab. Então a Bíblia fala que foi colocando os filhos, e cada um que Samuel vê, ele fala, não é esse, não é possível, é esse, não, mas tem que ser esse. Aí de repente o Senhor fala com ele assim, olha Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Então Deus, gente, Ele está procurando homens e mulheres que tenham um coração aberto para receber a vida dele. Deus está procurando homens e mulheres, os quais Ele pode confiar os seus segredos, os quais Ele pode confiar a sua unção, a sua vida, o seu propósito, o seu poder. Por isso que Ele está olhando o coração. A gente tem que tomar cuidado com a religiosidade. Religiosidade, às vezes a gente fica preso no método, quando o Senhor está olhando para a essência. Às vezes a gente fica preso na liturgia, quando o Senhor está olhando para o mover do Espírito. A gente fica preso nos números, quando o Senhor está olhando para as pessoas. A gente fica preso, sabe, naquilo que agrada. Quantas vezes, eu falo de mim, eu já sentei às vezes num culto, louvado seja Deus que eu não tenho mais essa mentalidade, mas eu já sentei num culto e falei, se essa palavra não foi boa para mim, meu Deus, que coração pequeno, como assim não foi boa para mim? A palavra tem que me agradar ou tem que me confrontar? A palavra tem que me agradar ou tem que me transformar? Talvez o meu coração não estava com uma terra boa naquele dia, e eu não entendi a palavra. Então nós temos que tomar cuidado com a religiosidade, porque a religiosidade, gente, ela faz a gente tratar Deus dentro de nós como um hóspede, e não como um rei. Ele vem e passa, mas Ele não faz morada. Isso é religiosidade. A gente precisa estar atento a isso. E eu quero concluir essa palavra com o último ponto dizendo, como guardar o coração. Então eu falei para você da importância de nós guardarmos nossos corações. Eu falei para você que o inimigo ele vai tentar tocar o seu coração.
Os inimigos, eles vão tentar mover seu coração, vão tentar encher seu coração, mas eu quero te falar como guardar o coração. Eu vou ser breve nesse final, mas eu quero que você preste muita atenção. A primeira coisa que nós temos que fazer para guardar o nosso coração, é encher o nosso coração da palavra de Deus. Encher o nosso coração da palavra de Deus. Olha só, no Salmo 119, a palavra de Deus diz assim: guardei no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Meu Deus, versículo 11 diz isso: guardei no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Meu irmão, por favor, proteja a fé que Jesus colocou no seu coração, proteja a palavra que está no seu coração, proteja os princípios e os valores da fé na sua casa, não relativize, sabe, não torne a palavra de Deus uma palavra temporal. A palavra de Deus é atemporal, é acircunstancial. Não relativize princípios, não negocie princípios da fé na sua vida. Não negocie. Não trate a palavra de forma seletiva. Nós temos que tomar cuidado com isso. Jesus, ele disse assim: os céus vão passar, a terra vai passar, mas a minha palavra jamais vai passar. Jamais, a palavra de Deus não passa. Olha só o que o profeta Isaías diz em Isaías 48, ele fala assim: a relva murcha, as folhas caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Às vezes as pessoas estão perdendo o coração, porque elas estão achando que a palavra de Deus está antiga. Gente, tem homens, nós estamos num tempo tão crítico, que tem homens hoje, homens de Deus, assim, que dizem que são homens de Deus, falando que a Bíblia precisa ser atualizada, gente. Isso é o nível que dessa era que a gente vive. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos também, para guardar o nosso coração, você precisa lutar pela santidade do Senhor na sua vida. Lutar pela santidade do Senhor. Jesus falou assim em Mateus 15: as coisas que saem da boca, vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. No versículo 19 diz: pois do coração, veja só, do coração saem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubo, falsos testemunhos e calúnias. Tudo isso brota do coração. Tudo isso brota do coração. Jesus, ele está nos dando alerta, ele está dizendo para você, sabe, fique atento àquilo que pode te levar ao pecado. E Jesus, gente, ele confronta o pecado, não é para acusar, é para duas coisas: primeiro, para perdoar; segundo, para curar. Porque não adianta a pessoa sair com o seu pecado perdoado, sem ter a fonte curada. O veneno precisa sair de lá, o lixo precisa sair de lá. Então Jesus, quando ele cura uma pessoa, quando ele perdoa um pecador, nas escrituras a gente vê isso. Por exemplo, João 8, ele fala, ele perdoa os pecados daquela mulher que estava sendo acusada de adultério. Jesus perdoa os pecados daquela mulher. Ele fala: vai, não peques mais. Mas antes disso, Jesus fala assim: alguém te condenou? Ela diz: não, Jesus, ninguém me condenou. Ele falou assim: nem eu te condeno. Porque aquela mulher estava vivendo sob um jugo de condenação, ela estava vivendo sob uma prisão de condenação. Então ela precisava sair daquela prisão e ter o seu pecado perdoado, ter a sua vida perdoada, sabe? E isso aponta para quê? Para uma vida de quebrantamento. Por que muitas vezes a gente não consegue reconhecer o pecado? Porque nosso coração está duro, nosso coração está fechado, nosso coração está petrificado. E a palavra de Deus diz: darei a vocês um novo coração, porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. É o profeta Ezequiel que está dizendo isso. Ele fala assim: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Jesus não quer fazer uma reforma na sua vida, Jesus quer transformar a sua vida. Nosso Deus não está nos chamando para uma reforma, sabe, para ir lá e pintar uma parede do nosso coração. Ele está chamando para derrubar a casa e fazer de novo. Vocês lembram do profeta Jeremias, quando ele fala do vaso de barro? Ele quebra e faz de novo, e muitas vezes a gente precisa passar por isso. Muitas vezes a gente precisa passar por isso, para a nossa vida voltar ao centro da vontade de Deus. E para você guardar o seu coração, eu te chamo a busca incessante pela presença de Deus. Esse para mim é o principal ponto dessa mensagem.
A busca incansável da presença de Deus. Olha só, Jeremias ele diz assim: então vocês clamarão a mim, virão a mim orar, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Ah, eu vim para o culto hoje. Mas como você veio para o culto? Você veio para buscar Deus de todo o coração? Olha, hoje eu separei meu tempo pela manhã, eu li a palavra de Deus, você se inclinou, se entregou de todo o coração, sabe, isso é um fundamento insubstituível. A sua busca, a minha busca por Deus, precisa ser de todo o coração, precisa ser intensa, precisa ser empregada toda a nossa fé, toda a nossa espiritualidade. Olha só, o salmista no Salmo 42, ele diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de ti, ó Deus, do Deus vivo. Aí ele fala: quando poderei entrar e me apresentar a Deus? Quando, Senhor, eu estou com saudade de ti, eu já não consigo mais viver sem um momento de te encontrar, eu quero te encontrar. Esse desejo ardente, a gente precisa tomar a nossa vida. Sabe, você precisa tomar você completamente. Os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam andando com Jesus, sem perceber que era Jesus. A Bíblia fala que eles insistiram para Jesus ficar na casa deles. Lá em Lucas 24 está escrito isso. Eles insistiram: Jesus, fica aqui, passa essa noite com a gente. Você vai andar. Jesus não, né? Eles estavam para o homem, o andarilho, eles não sabiam que era Jesus. Então eles falam assim: você vai andar aí nessa noite, isso é perigoso, fica aqui, amanhã de manhã você vai embora. E a Bíblia fala que aquele homem ficou lá, Jesus, ele ficou pela insistência deles. A Bíblia diz que quando eles se sentaram à mesa, Jesus partiu o pão. Quando Jesus parte o pão e distribui um pedaço de pão para cada um deles, a Bíblia diz: os olhos deles se abriram. Eles perceberam: uai, nós já vimos isso em algum momento, nós já vimos isso em algum lugar, esse homem está me lembrando alguém. E eles ficaram ali conversando com Jesus, e de repente eles tiveram aquela revelação de que era Jesus. E sabe o que eles relatam? Eles disseram assim: você percebeu que ao longo do caminho, quando nós estávamos ouvindo as suas palavras e andando com ele, o nosso coração ardia, o nosso coração queimava? Você percebeu isso? E o outro disse, e um dizendo para o outro: eu percebi, cara, eu estava andando com ele, meu coração estava ardendo, meu coração estava queimando, sabe, queimando, eu nem sabia o que era. Eu falei: gente, como é que pode? Eu estou andando com outro homem, meu coração está queimando, que desejo estranho, esse negócio está estranho. Não, será que tem alguma coisa errada comigo? Olhava para Deus, não é possível, a vida toda. Não, mas sabe o que acontecia? Eles estavam queimando porque as palavras de Jesus ardiam dentro deles. A palavra de Deus, a presença de Jesus queimava dentro daqueles homens. E quando o Senhor nos ensina sobre amá-lo e sobre amar a sua obra, Ele diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Talvez hoje o Senhor está chamando você para renovar o seu amor por Ele, para renovar a sua paixão por Ele. E o versículo não para aqui, porque diz assim: ame ao próximo como você se ama. Talvez hoje o Senhor também está trazendo para o seu coração que você precisa renovar o seu amor pelas pessoas, você precisa renovar o seu amor pelo perdido, você precisa renovar o seu amor por aquele que está sem Jesus, você precisa renovar a sua compaixão, sabe, gente, porque nada pode ser mais importante que o chamado para amar. Nada é mais importante que esse chamado. Então eu quero convidar você hoje, ficar de pé no seu lugar, eu quero orar com você.